fortaleza na angústia. Este é o tema que nós iremos trabalhar com os irmãos e amigos durante os próximos minutos. Naum, capítulo 1, verso de número 7. Diz a palavra do Senhor: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Uma outra tradução, o mesmo texto diz o seguinte: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Será que nós estamos passando tempos de angústias? Será que nós estamos passando por aflições? Nunca na história desta geração se viu algo como estamos vivendo nestes últimos dias. Alguns pastores dizem que crente não passa por aflições, crente não entra em crise. É uma afirmação que particularmente eu discordo, já preguei aqui e provei isso na Bíblia. Mas hoje eles, como nós todos, estamos infelizmente passando realmente por tempo de angústia, um tempo de aflição. O povo em geral, meus queridos irmãos, está assustado. O homem está em pânico. Há milhares de pessoas agora, não somente no Brasil, mas em tantos outros países que estão literalmente desesperadas, sem saber como agir, sem saber como fazer em meio a esta crise do coronavírus. Nunca se viu tantos templos fechados. Agora sim, tem muita gente acreditando, tem muita gente comentando a respeito de Jesus e do final dos tempos e da sua volta. Gente que antigamente, alguns dias atrás, não falava neste assunto, não falava de Jesus, e agora estão falando o tempo todo que este é um sinal claro do final dos tempos, pronunciando o nome de Jesus. Mas o fato, querido, é que nós estamos vivendo tempos de angústias. E angústias são inevitáveis nesta vida. E quando eu digo nesta vida, quando eu me refiro neste sentido, é porque lá no céu não haverá angústia alguma. Você já pensou nisso? Lá no céu não existe crise, não existirá crise, não existirá desespero. Lá no céu você não encontrará pânico, não encontrará medo. Louvado seja o Senhor. Mas enquanto aqui nós estamos nesta terra, neste mundo passageiro, nós sofreremos sim. Nós experimentaremos algumas angústias sim. Teremos aflições sim, diferente de alguns que pregam que não, mas nós teremos. Aliás, a palavra do Senhor fala sobre isso. No mundo tereis aflições, está lá em João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições. Agora olha o que Jesus diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sábio é o homem que desde cedo confia em Deus, sabendo e crendo que nos dias maus, nos dias de angústias e tristezas, o Senhor estará conosco, nos dando alento, nos dando conforto, nos dando forças para superar cada um desses dias difíceis. O verso sagrado que nós lemos vem do contexto do capítulo 1 de Naum, que trata sobre a justiça de Deus. O Deus que trata do pecado do homem. E também fala da misericórdia do Senhor. O Deus que livra o seu povo. O Deus que dá livramento ao seu povo. E o profeta aqui, além de escrever sobre o julgamento divino contra os pecados de Nínive, o profeta Naum também revela a bondade de Deus. Por isso que nós lemos agora há pouco, quando a palavra de Deus diz: o Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Olha que coisa maravilhosa, meu querido. Essas palavras, meus irmãos, em tempos de coronavírus, soam aos nossos corações como uma palavra de alento, uma palavra de refrigério, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Aliás, Naum vem do hebraico consolador, que significa literalmente rico em conforto. Então Naum abre um parêntese de consolação para os israelitas com promessas de descanso e de socorro na opressão. É Deus quem protege o seu povo, é Deus quem livra o seu povo.
E eu gostaria de deixar 3 lições preciosas neste pensamento aos nossos corações, a cada coração que está assistindo este vídeo. Em primeiro lugar, em tempos difíceis, nós precisamos reconhecer as angústias. Precisamos reconhecer as crises. E eu lhe pergunto, faço uma pergunta agora muito pessoal para você. Não precisa você responder aí com quem está ao seu lado. Responda para você mesmo. O que tem angustiado o seu coração? É a pandemia do coronavírus? Eu vi uma reportagem essa semana que na Itália já morreram tantas pessoas que há um estado, um determinado estado lá que não tem mais lugar para enterrar. O cemitério já está cheio. E eles passaram a cremar os corpos porque não tem mais lugar. Será que você tem medo da morte? Tem medo de morrer? Será que você está com medo do final dos tempos? Da grande tribulação? Ou você não está preocupado com nada disso, mas você está preocupado com um marido perdido dentro de casa? Talvez um filho rebelde que tem lhe feito sofrer? Talvez você esteja angustiado também com relação às suas finanças ou casamento, indo de mal a pior. O que tem perturbado a sua alma, meu querido? O que tem perturbado o seu coração? Coloque agora diante do Senhor a sua angústia. Coloque agora o seu medo, o seu coração diante do Senhor. Exponha para Ele a sua dor. Exponha para Deus a sua aflição. E quando eu penso nesse sentido de expor a Deus o que eu estou sentindo, o que nós estamos sentindo, eu me lembro do rei Davi, que por muitas vezes fez isso. Davi, diante de tantos problemas que ele passou, ele expôs ao Senhor a sua dor, a sua angústia. Ele contou ao Senhor o que perturbava a sua alma, o que perturbava o seu coração. Às vezes, meus queridos irmãos e amigos, nós contamos as nossas aflições, contamos as nossas dificuldades, primeiro para o vizinho, depois para o amigo, para o irmão e até para o pastor. Mas nós nos esquecemos de contar antes para Deus. E eu não digo contar no sentido de que Deus não saiba, porque Ele é poderoso, Ele sabe, conhece todas as coisas, mas no sentido de confessar, no sentido de entregar, no sentido de confiar naquele que pode todas as coisas. E se tem alguém que pode todas as coisas, inclusive as impossíveis, é Deus. Não é o diácono, não é o pastor, não é o seminarista, não é o irmão, é Deus. Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que para Ele não há impossíveis. Por isso, conte, entregue a sua aflição, os seus problemas, o seu medo. Conte para o Senhor nesta noite, neste momento. Diga para o Senhor o que tem angustiado o seu coração. Davi fez isso por muitas vezes. Davi, quando estava angustiado, com medo dos seus inimigos, muitas vezes em desespero, ele buscava refúgio ao Senhor. Ele confiava, ele contava no sentido de confiar, de entregar o que ele estava passando a Deus. E Deus acalmava o seu coração, lhe trazendo paz, lhe trazendo conforto. Tanto é que ele dizia: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Davi fazia isso, o Senhor respondia a ele. O Senhor cuidava de Davi, dando a ele o livramento, tanto a ele quanto ao povo. E muitas vezes Davi agradecia ao Senhor pelos seus feitos, pelo livramento. Ele dizia: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Meu querido irmão e amigo, nesse instante inédito que estamos vivendo, meus irmãos, nós estamos precisando do Senhor, nós estamos precisando do livramento de Deus. Meus irmãos, precisamos reconhecer que além dessa pandemia, deste tempo de angústia, que aliás se cumpre mais uma profecia de Jesus a respeito de sua volta, nós também temos outras tantas angústias que assolam os nossos corações. E sabemos que as angústias dessa vida são inevitáveis neste mundo, consequência até mesmo da nossa natureza pecaminosa, do pecado. Interessante que o povo no último carnaval pecou, zombou de Deus, blasfemou contra Jesus. Hoje muitos destes estão em pânico, desesperados, sem saber o que fazer. Nós estamos vivendo tempos que muitos achavam que não iria chegar ainda nesta geração, mas o tempo chegou. E nós precisamos reconhecer a angústia, precisamos reconhecer a realidade, precisamos reconhecer que o final dos tempos nós já estamos vivendo. Deus tratou com o povo de Nínive
de seus pecados. E Deus quer tratar com o seu povo, conosco, ainda nos dias de hoje. Ainda há tempo para o seu povo hoje. Pois ainda assim, diante de tudo isso que nós estamos presenciando, as profecias se cumprindo em todo o mundo, ainda não é o fim. Estamos no final, mas ainda não é o fim. Mas como eu disse semana passada aqui no culto, chegará o tempo que não haverá mais tempo. Chegará o dia do ponto final. Chegará o grande dia da volta de Jesus Cristo, onde Ele estará voltando e levando a sua igreja. Ainda há tempo de buscar, meu querido. Ainda há tempo de buscar o Senhor Deus. A sua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ainda há tempo para trabalhar. Ainda há tempo para clamar diante da angústia. Ainda há tempo para receber Jesus como Senhor e Salvador. Não deixe para amanhã. Faça isto agora. Reconheça os seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Diga ao Senhor que crê que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Precisamos fazer isso, porque chegará o grande dia do ponto final, onde não haverá mais tempo para negociações de última hora, para arrependimentos. O tempo ainda está acessível. Em segundo lugar, diante da angústia, busque ao Senhor Deus, porque Ele é bom e refúgio no tempo da angústia. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos. Como é bom saber que em Deus nós encontramos o refúgio verdadeiro. Refúgio esse que nós não encontramos em ninguém neste mundo, em nenhum lugar daqui, mas nós só encontramos verdadeiramente em Deus. E a palavra do Senhor, como lemos, diz o seguinte: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Refúgio quando estamos com medo. Deus é refúgio quando nós estamos assustados. Deus é refúgio quando nós estamos desanimados. Ele é o nosso refúgio quando estamos tristes. Ele é o nosso refúgio quando estamos angustiados, quando estamos passando por aflições. Deus é o nosso refúgio. É Ele quem nos livra, meus irmãos. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem abre as portas. A porta é Ele quem é o nosso escape em tempos de tribulação, de dificuldades. É Ele que é a nossa fortaleza no mundo incerto e inseguro que nós vivemos. Ele é a nossa torre alta, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, porque Deus está conosco, Ele não nos desamparará. Acalme o seu coração, meu querido. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aquele que desde cedo aprende a invocar o Senhor, ele não ficará sem resposta no dia da angústia. Erga o seu clamor, erga o seu coração a Deus nesse instante. É Ele quem atende às nossas orações, é Ele quem nos dá forças para superar e vencer as angústias dos dias maus que vivemos. Confie em Deus, meu querido, confie no Senhor. Salmo 20, verso 7 diz o Senhor: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus. É Deus a quem devemos buscar e clamar em momentos de necessidade em todo o tempo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, marchando para a conclusão, diante da angústia, Deus nos protege e nos abençoa. O povo de Deus naquela época experimentou da parte do Senhor grandes livramentos para as suas vidas. E o nosso Deus continua o mesmo. E Ele tem poder para nos livrar, para nos libertar neste tempo que vivemos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. A nossa oração, meu querido, quando feita com fé ao Senhor, ela é ouvida por Deus e Deus nos livra, Deus nos abençoa.
O Salmo 34, verso 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, parte A, diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Isaías 59, verso 1 diz: a mão de Deus não está encolhida e nem surdo o seu ouvido. Salmo 40, versos de 1 a 3 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, ou seja, da angústia, tempo de angústia, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Concluindo, meus irmãos e amigos, é tempo de exercitarmos a nossa fé. É tempo de praticarmos a fé. É tempo de mostrar aos desesperados, aos que estão em pânico, que há uma saída, que Deus é fortaleza na angústia. É tempo de mostrarmos ao nosso próximo que há uma solução, que há uma esperança, que há salvação. É tempo de anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Apesar de não estarmos agora no templo do Senhor, mas nós continuamos como igreja viva, servindo a um Deus vivo. É tempo de trabalhar, é tempo de anunciar a volta de Jesus, é tempo de falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. O tempo é este, meu querido. É tempo de nos prepararmos para a volta do Filho de Deus. Não tenha medo, meu querido. Não há o que temer, Jesus está conosco, Deus está conosco. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, estejamos firmes, estejamos preparados para a grande volta, o grande dia da volta de Jesus. Que Deus nos proteja, que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que Deus nos abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Querido Deus eterno Pai, mais uma vez eu estou aqui diante do Senhor, como teu servo, como alguém que precisa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco em todo momento, em todo tempo, inclusive neste tempo de angústia que muitos estão vivendo, que nós estamos presenciando, não somente aqui, mas em tantos lugares do mundo. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor não nos desampara. Nós cremos que podemos contar com o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque em todos os momentos nós podemos dar graças ao Senhor. E que este tempo difícil que nós estamos vivendo seja um tempo que muitas pessoas possam entregar suas vidas a Jesus. Possam entregar os seus corações ao Senhor, reconhecendo como único e suficiente Salvador. Há um propósito para todas as coisas, é um tempo para tudo. E nós reconhecemos que o Senhor está conosco. Ó Pai, proteja mais uma vez cada irmão. Proteja mais uma vez cada família, a igreja do Senhor espalhada na face da terra, que o Senhor nos proteja e que estejamos preparados, ó Pai, para o grande dia da volta de Jesus Cristo, que possamos morar eternamente no céu com o Senhor, onde lá não haverá dor, não haverá coronavírus, não haverá crise, não haverá nada, mas haverá a doce presença do Senhor Deus, e nós estaremos em gozo e alegria eternamente com o Senhor, glorificando, louvando a Jesus, o Cordeiro de Deus que vive, está e venceu a morte. Obrigado, Pai, por este momento. Que Deus nos abençoe, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. E com o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e por todo sempre. Amém. Deus a todos os abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.